família Cruz Maltina, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso gigante Vasco da Gama, e o vídeo de hoje está bem recheado. A gente vai falar sobre a entrada de recursos oriundos da TV, 14 milhões entrando, vamos falar também de 15 milhões que está saindo aí via dívidas trabalhistas, vamos falar também sobre a assessoria de imprensa do Jorge Salgado, que acabou desmentindo algumas declarações que ele deu em entrevista ao canal Atenção Vascaínos. E vamos falar também sobre outros temas, como por exemplo reforços, né? O Vasco mapeia alguns reforços no mercado. Vamos falar também sobre o jogo decisivo de logo mais hoje às 19h15, Fortaleza e Vasco. A gente vai trazer a nossa opinião e alguns detalhes desse jogo. Então, depois da sequência de vídeos que vem por aí, não sai daí que depois da vinheta a gente vai trazer todos os detalhes. Cadê esse dinheiro, pô? Cadê esse dinheiro, porra? Cadê esse dinheiro? Cadê este dinheiro? Foi para onde, porra? Ok. Então, eu não tenho esse aporte ainda. A gente não foi a mercado ainda para solicitar um empréstimo, nem houve a emissão das debêntures para captar esse dinheiro. Portanto, o caixa está vazio, não tenho recurso. Em relação ao dinheiro, não tem nada, presidente. O senhor já está há 20 dias. Pô, mas Fábio, está só 20 dias. Não! O Vasco precisa para ontem soluções. E o senhor chegou, viu que é pior do que o senhor imaginava, mesmo com a transição que vinha sendo feita, e até agora nada. Ah, mas vem aí uma solução. Porque ele disse, inclusive nesta live, eu vou colocar esse trecho aqui também, que quando entrar um dinheiro, aí ele vai quitar todo mundo que emprestou. Inclusive ele. E pessoa física, eu quero, Flávio, regularizar isso. O primeiro aporte de capital que entrar no clube, assim, maior, eu quero pagar todas as pessoas que estão lá, pendurados lá no Vasco, que em momento de dificuldade socorreram o clube. Isso vale para mim também, sendo muito transparente. Eu não quero que o clube dependa de benemédios, grandes benemédios, ou pessoas que possam ajudar o clube, como o Carlos Leite, eventualmente. Após as imagens que você viu, vamos começar o vídeo de hoje falando sobre esses temas, né? Declarações que o Jorge Salgado deu ao canal Atenção Vascaína, que logo depois foram desmentidas por sua assessoria. Na declaração dada, aí, o Jorge Salgado afirma não ter aporte financeiro algum, que o caixa está zerado e que ele ainda vai ao mercado buscar por soluções. Falou também que após o primeiro aporte entrar, esses valores serão destinados a pagamentos de credores pessoa física que concederam empréstimos no passado e que a prioridade é pagar esse tipo de dívida, inclusive a dívida com o próprio Jorge Salgado. Nessa conta aí estariam a receber alguns credores como Antônio Peralta, José Luiz Moreira, o próprio presidente Jorge Salgado e quem sabe até o empresário Carlos Leite. Então, a assessoria do Jorge Salgado, em posse dessas declarações, emitiu ontem um comunicado informando e tentando corrigir essas declarações do Jorge Salgado, dizendo à assessoria que algumas rodadas de reuniões foram feitas com investidores e que isso vai garantir que os investimentos sejam feitos no clube. Falou também que a prioridade da diretoria é pagamento de salários e fornecedores, né? E que essa questão de pagamento de credores pessoa física não está em pauta no momento. Uma tentativa de desmentir o presidente. Fica a dúvida. Quem dá as cartas no Vasco? O presidente ou quem está por trás do presidente? Faça suas reflexões sobre essas contradições da Mais Vasco, né? Vamos falar sobre essa situação de entrada de recursos. O Vasco deve receber aí nos próximos dias cerca de 14 milhões em decorrência das transmissões de jogos pelo Brasileirão. 1,1 milhões de reais é pago a cada jogo que o Vasco tem exibido em TV aberta, né? O Vasco teve aí cerca de 13 jogos que foram transmitidos nessa temporada. Tivemos também transmissões via TV fechada. Cada jogo, por exemplo, no Sport TV, gera ao clube do Vasco da Gama 700 mil reais. Então, ao todo, ali somando os 14 milhões da TV aberta, o Vasco ainda terá
os outros milhões em decorrência da TV fechada. Fizemos as contas aqui, algo em torno de 23 milhões que o Vasco deve receber pelas transmissões da TV aberta e TV fechada desse Brasileirão. Então, tem recurso entrando, mas também tem recurso saindo. O ex-volante, o Wendel, que chegou ao clube em 2012, teve aí uma vitória via justiça. Ele que acionou o Vasco em 2015, cobrando salários, 13º, férias, FGTS, acabou ganhando. E na condenação, a justiça, naquela ocasião, determinou o pagamento de R$1,5 milhão ao volante. O jogador fez 72 partidas pelo Vasco, apenas 2 gols marcados, esteve naquele rebaixamento do Vasco na temporada 2013. Né? Logo depois saiu em litígio, né? Entrou em litígio com o Vasco e saiu uma rescisão de contrato, cobrando o Vasco na justiça. Ele foi parar no Sport. Então, o volante Wendel, de lá para cá, em uma batalha judicial com o Vasco, acabou agora sendo, depois de todo esse período, o Vasco sendo condenado a pagar 15 milhões e não cabe mais recurso. Né? Depois de todas as correções, juros, o Vasco que poderia ter pago lá atrás R$1,5 milhão, que era direito do jogador receber por conta dos atrasados, agora terá que pagar 15 milhões via ato trabalhista. Né? Então, essa conta realmente do Vasco tende a aumentar, porque o Vasco contrata jogadores ruins, de péssima qualidade, os jogadores chegam no Vasco, acabam sendo reservas dos que já estão e depois são afastados. Isso aconteceu com o Sandro Silva, isso aconteceu com o próprio Wendel, isso aconteceu com o Rafael Galhardo, aconteceu com o Cláudio Vinck. Esses jogadores não recebem e acabam entrando na justiça logo depois e ganham milhões, porque o Vasco não paga, recorre e depois paga com juros. Então, como é que vão diminuir a dívida se o tempo todo o Vasco está gerando dívida atrás de dívidas comuns, como por exemplo as dívidas básicas, né, de qualquer empresa, como por exemplo pagamento de salários, 13º, férias e FGTS. Então é isso que está acontecendo no Vasco há anos. Né? O próprio Campelo, por exemplo, vai ter aí nessa administração dele vários treinadores que não receberam salários. Um deles, por exemplo, Abel Braga, outro, por exemplo, Valentim, que está cobrando na justiça 1.400.000. Então essa conta só tende a aumentar. Né? O próprio Campelo falou que essa dívida do Wendel é antiga. É antiga, mas não se paga e a coisa vai aumentando, né? E acaba que o Vasco vai ter que pagar 15 milhões via ato trabalhista. Um ensinamento para o Vasco, que tem que dar um fim nisso. Né? A gente já viu aí Paulão, a gente já viu aí De Sábato, André Rios, todos esses jogadores que passaram pelo clube estão cobrando o clube via justiça. Né? Outra questão importante do vídeo de hoje é em relação ao que essa diretoria vai oferecer em relação a reforços. Como é que vai ser a montagem do plantel de 2021, já que o presidente atual deu declarações de que não haverão grandes contratações. Não haverá grandes contratações. A gente falou sobre isso no vídeo passado e, de fato, as sondagens que estão aparecendo aí são de jogadores realmente preocupantes em relação à qualidade, né, ao nível de elenco que nós teremos para a temporada atual 2021. O primeiro jogador sondado, volante do Goiás, de 20 anos, chamado Miguel Figueira. O jogador fez alguns jogos pelo Goiás, mas a pergunta é, se um jogador não serve para o Goiás, que está emprestando o jogador para poder o jogador ganhar novos ares, ele vai servir para o Vasco da Gama? Nós já tivemos diversas experiências negativas. Uma delas, por exemplo, ainda está no Vasco, o volante Marcos Júnior. Tivemos também outro jogador que chegou junto com o Marcos Júnior e não deu certo, o Jairinho. Esses jogadores que o Vasco traz, dificilmente o Vasco acerta em algum. Por exemplo, para essa temporada, o único jogador que o Vasco acertou, fruto de uma negociação como essa, foi o Marcelo Alves, que veio de um time menor, se destacou um pouco lá e veio para o Vasco para terminar sua temporada e está se destacando novamente. Mas dentre 10, você tira 1 ou 2 casos, como por exemplo foi o do Marcelo Alves, e diversos outros que não estão sendo aproveitados dos times menores e que acabam vindo para o Vasco para inchar a folha e para no final da temporada o Vasco sair devendo salários, né? Como foi o caso de diversos que eu já citei aqui no vídeo. Tem que acabar com essa prática.
se vai reforçar o Vasco para a temporada 2021, que não copie os modelos das gestões passadas. Vai no mercado, por exemplo, e faz como fez o Vasco recentemente. Traz um Germancano, traz um Benítez, traz jogadores que realmente cheguem para ser titulares. Porque o que vai acontecer é que esse volante vai chegar, vai tirar a vaga de alguém que está na base, subindo. Com 5, 6 partidas, a comissão técnica vai perceber que não tem potencial, e aí sobe outro jogador da base. E a gente vai ficar o quê? Devendo salários para esse jogador. Outro jogador que foi sondado aí, que vem sendo ventilado, na verdade o Miguel Figueira foi sondado. Já esse outro foi ventilado aí nos últimos noticiários, o goleiro Alexander Domingues. É um goleiro que pertence hoje ao Vélez Sarsfield, tem aí 33 anos, esteve na Copa do Mundo, né, pela seleção do Equador em 2014 e está sendo aí noticiado como um possível reforço para essa atual diretoria do Vasco, né? Não conheço o jogador, não dá para falar muito sobre ele, mas já é um jogador de 33 anos. E aí? Você traria esse jogador para ser titular no lugar do Fernando Miguel? Fica a dúvida, né? Outra situação importante no vídeo de hoje é a gente falar sobre a questão do jogo de hoje, né? O Vasco entra em campo hoje à noite às 19h15, lá no Castelão, Fortaleza e Vasco, um duelo extremamente importante para os dois clubes. Quem ganhar hoje vai praticamente definir sua permanência ou não na Série A, porque os jogos que virão são completamente difíceis, principalmente para o Vasco da Gama, que vai pegar dois times na parte de cima na tabela, Inter e Corinthians, e o Vasco precisa fazer de hoje realmente uma final. O Vasco terá confirmado o Germancano, que andou sentindo desconfortos estomacais durante a semana, não treinou nos últimos dias, mas treinou ontem, normalmente, um pouco debilitado, mas esteve no treino, está confirmado para a partida. Quem está de fora é Léo Matos, que cumpre suspensão e deve ter ali no seu lugar, por exemplo, o Pikachu. De repente pode vir o Tenório, mas acredito muito que o Luxemburgo não vai tirar o Pikachu desse time titular. Se o Pikachu jogar pela direita, na lateral direita, muito provavelmente o Juninho assume a sua posição ali no campo ofensivo. Então o Vasco deve vir a campo com algumas modificações, como por exemplo o Léo Matos, que está fora, o Léo Gil deve perder espaço para o Caio Lopes, né? E o Juninho deve entrar no time na vaga do Pikachu, que vai ser recuado para a lateral direita. O provável time deve ser o seguinte: Fernando Miguel no gol, Henrique na lateral esquerda, na direita o Pikachu, a zaga não muda, Marcelo Alves e Ricardo Graça, no meio Bruno Gomes, Caio Lopes, Juninho e Benítez, e na frente outro jogador que deve ganhar a vaga é o Catatal, que deve fazer dupla com o Germancano. Uma das dificuldades aí do Luxemburgo nos últimos dias, inclusive desde que chegou ao Vasco, é achar um companheiro ideal para o Germancano. Thales não vem servindo, Gabriel Peck entrou muito bem nas partidas quando entrou no segundo tempo, mas quando entrou no primeiro tempo já não correspondeu tanto, né? Então, o time do Vasco vai pegar um Fortaleza que também vem desfalcado, né? Romarinho, por exemplo, não vai jogar, mas vai ter ali na frente o Wellington Paulista, que é um jogador que sempre incomoda quando enfrenta o Vasco da Gama. Então, te convido para logo mais, às 18 horas, participar aqui com a gente, né, do nosso pré-jogo com convidados especiais. A gente vai trazer às 18 horas todas as escalações, desfalques, expectativas, últimas informações e também novidades sobre esse duelo aí entre Fortaleza e Vasco, né? 17º, que é o Vasco, contra o 15º. Confronto direto. Não precisa nem falar. O Vasco tem que ganhar.